Do nosso sermão de hoje é: não há comunhão no jugo desigual. Por que não há comunhão no jugo desigual? Nós vamos aprender o que significa o jugo desigual para o cristão. Muitas são as pessoas que têm a mente distorcida a respeito do jugo desigual, ou até mesmo não sabem o que é o jugo desigual. E hoje nós vamos tratar sobre isso na luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito? Nós vamos entender, irmãos, e compreender que, como cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos nos posicionar em várias áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida que nós, como cristãos, não venhamos nos posicionar. Nós precisamos, entenda, não existe nenhuma área da sua vida que Deus não esteja agindo nela. Sabe, não é como você pode dizer para outra pessoa assim, ó, não coloca o seu nariz onde você não é chamado. Já ouviu isso? Se a pessoa se intromete na sua vida em alguma coisa, a pessoa vem dar um pitaco, aí você fala assim, ó, não sou opinião nisso, eu não quero. Diante de Deus, o cristão não tem como dizer isso. Se o cristão é cristão verdadeiro, ele sabe que Deus, se a nossa vida a gente pudesse colocar numa porcentagem, 100% da nossa vida, Deus está nela. Não há um lugar onde Deus não possa agir na nossa vida. E aí nós vamos entender então que se Deus age em tudo na minha vida, então eu preciso entender que há situações na minha vida que eu preciso entender que Deus age em tudo. Por isso eu preciso me posicionar como um cristão na sociedade, eu preciso me posicionar como cristão na minha vida sentimental, eu preciso me posicionar como um cristão na minha vida financeira, eu preciso me posicionar como um cristão na minha vida espiritual. Eu preciso me posicionar como um cristão na minha vida familiar. Eu preciso me posicionar como um cristão na minha vida conjugal. Eu preciso me posicionar como um cristão, como cidadão. Não há esfera na nossa sociedade, irmãos, aonde eu e você não sejam cristão. Nós precisamos entender, se eu estou num tribunal, sou um cristão. Se eu estou num hospital, sou um cristão. Se eu estou na política, sou um cristão. Se eu estou em casa, sou um cristão. Se eu estou no presídio, sou um cristão. Se eu estou debaixo da ponte, sou um cristão. Se eu estou na miséria, sou cristão. Se sou rico, sou cristão. Se estou doente, sou cristão. Não importa a situação, somos cristãos. Somos pequenos cristos. Glória a Deus. E nós vamos ler na carta aqui, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, sobre o cristão e o jugo desigual. O apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso envolvimento com a sociedade, sobre o nosso envolvimento com as coisas da vida, e que nós precisamos entender que há situações na minha vida e na sua vida que o jugo desigual ele pode existir. Mas nós vamos aprender que o jugo desigual ele é um pecado para o cristão, e o cristão deve se atentar e se defender contra isso. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos à leitura do texto para que você entenda, para que você compreenda. Vamos à leitura do texto, dos versículos 14 até o versículo 18, vai ser a nossa leitura, e assim diz o texto: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei e lhes serei pai, e vocês me serão filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus.
Então nós vamos entender o que significa jugo desigual. Eu vou mostrar para você, vou pedir para minha esposa colocar na tela aí uma foto do que é o jugo desigual. Mas jugo desigual para as pessoas do interior, para quem entende a lida de roça, ou já lidou com a lida de roça, jugo é a canga que se coloca sobre um animal, para que os dois animais andem juntos. Jugo é aquela canga, chama-se canga que coloca em cima, alguns conhecem como jugo, olha aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, daí vocês estão conseguindo ver? E ali coloca o animal para que os animais andem junto, ou seja, os bois andem junto, né, para arar a terra, para puxar peso. Então jugo é isso é jugo. E quando há um jugo desigual, tem outra foto aí, amor, de um boi e de um, isso, ó. Quando há, não sei se dá para vocês ver daí, quando há um jugo desigual, vamos lá, nós temos ali um boi e um quê? Um jumento ali. E ali há um jugo o quê? Ali é um jugo desigual, porque o certo é ir o quê? 2 bois do mesmo tamanho, com as mesmas, né, ali, as mesmas características, para os dois puxem junto, né? Para que os dois andem junto, e nessa comunhão de andar junto, arem a terra, façam trabalho. Era assim no passado. Em alguns lugares, com o avanço da tecnologia, tem tratores, mas ainda algumas pessoas fazem isso em alguns lugares aí do sertão do nosso país, tão amado aí do nosso país. Então, jugo é isso, você coloca sobre o animal essa peça de madeira grande e o animal ali é conduzido. E o apóstolo Paulo usa esse nome, jugo desigual, para demonstrar como nós temos que ser como cristãos em meio à sociedade, em meio aos nossos relacionamentos, e como nós nos posicionamos como cristãos, e até onde podemos ir, nas nossas amizades, na comunhão com as pessoas lá fora, na nossa lida sentimental, na nossa lida familiar, como isso é. Então nós vamos entender o texto, e você viu aí o que é o jugo, essa canga que se coloca, né? Alguns conhecem como jugo, outros conhecem por esse nome mais antigo, que é canga, que se coloca sobre o animal, e aí o animal fazia o trabalho, né? Andavam os dois juntos. E aí vamos ao versículo 14, vamos entender, irmãos. Não se ponha em jugo o quê? Desigual com quem? Com o descrente. Não se põe em jugo desigual com o descrente. Aqui o apóstolo Paulo explica que nós não devemos se afastar de todas as pessoas, como se não existe ninguém que eu pudesse me relacionar, ter uma amizade. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente não se colocar em jugo desigual, ou seja, e que jugo desigual é esse? Aquela pessoa está fazendo impureza, ou seja, está fazendo o que não agrada a Deus. Eu não devo estar ali praticando a mesma coisa com aquela o quê? Com aquela pessoa. Eu não devo ser aquele que deva estar dando apoio ou sendo conivente com a atitude daquela pessoa. Por quê? Porque são situações quando podemos nos tornar. Por que isso pode acontecer? Porque isso pode nos influenciar. Isso pode influenciar. Por exemplo, se chega uma pessoa cheia de ódio, conversar com você, com ódio a respeito de uma situação e te fala, você já deve ter passado por situações assim, que a pessoa fala assim, nossa, eu estou com raiva e com ódio só de ouvir você falar. Já passou por isso? Quem já passou por isso? De a pessoa vir falar e explicar uma situação para você, e você falar assim, nossa, fulano, eu estou com ódio só de ouvir você falar. Então, ou seja, influencia, nós podemos ser influenciados. Nós precisamos, irmãos, ter a compreensão e ter o entendimento de que, aí ele continua, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Nós como cristãos devemos ser justos em tudo o que fazemos. Então como eu vou me unir a quem quer praticar a maldade? Por que eu vou entrar no coloio de pessoas que querem trazer maldade a outra pessoa? Por que eu vou me associar a essas coisas? Eu vou me tornar impuro, assim como aquela pessoa está tendo atitudes impuras. Assim como aquela pessoa está agindo impuramente na sua atitude, eu me unindo àquela pessoa, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Porque como cristão eu me posiciono na justiça, eu não me posiciono na maldade. Como cristão, eu me posiciono a entender que se eu fazer aquela situação e aquele posicionamento, vai me levar o quê? A pecar. Vai me levar o quê, irmãos? A pecar. Então nós como cristãos não devemos nos colocar nesse jugo desigual. Porque, irmãos, quem é das trevas não vai pensar como o cristão.
que pensa assim, não, se eu fazer isso aqui vai prejudicar a família, o fulano, o ciclano. Se eu fazer isso aqui vai prejudicar o meu patrão, se eu fazer, não, então não vou fazer, então não vou me pôr em julgo o quê? Em julgo desigual. Porque aquele que está em trevas, ele não vai ter o domínio e o entendimento. Ele não está aqui ouvindo e compreendendo o que a palavra de Deus me ensina e te ensina. Então nós precisamos nos posicionar e entender que este julgo desigual pode fazer com que eu ou com você, ou com que você possa cair na tentação de pecar contra Deus, numa atitude como essa. E é como a gente vê, às vezes a gente, como diz o ditado, às vezes a gente é Maria, vai com as outras. Às vezes a gente vê o incrédulo fazendo algo que a gente sabe que é errado, mas porque a gente está envolvido de raiva, mas porque a gente está envolvido de chateação, a gente acaba fazendo também. Mas a palavra do Senhor está dizendo, não se põe em julgo desigual, não se coloque, você é cristão agora. Não, isso não quer dizer, irmãos, que nós somos melhores que os outros, não, pelo amor do Espírito Santo. Mas você precisa entender sua posição como cristão. Você precisa entender que não é porque muito tem isso, sabe? Tem essa coisa assim também, olha lá, fulano diz que é cristão, mas olha o que ele faz, por isso que eu não estou nem aí também, eu faço. Não, irmão, deixa ele vai prestar conta com Deus, ela vai prestar conta com Deus. Mas eu e você não podemos nos associar, nós não podemos nos colocar em posição como essa. Porque quando se torna, e quando isso se torna perigoso para a nossa fé. Porque você vai se abalar na sua fé. Você vai se abalar na sua fé. Vai chegar uma hora que você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Vai chegar uma hora que você vai querer peitar a situação de uma forma onde Deus não está no controle, onde Deus não está agindo, porque você está lá e você já perdeu a fé, você já está fraco, aquela situação contaminou você. Então, irmãos, nós corremos esse risco em todos os lugares. Antigamente a gente corria o risco de ficar triste ou angustiado ao ler uma carta. Hoje você fica triste ou angustiado ao entrar nas redes sociais. Nós temos pessoas se tratando em clínicas de reabilitação porque ficaram depressivos com a internet. Porque ficaram depressivos com notícias ruins, com coisas que diziam a respeito dele, coisas que diziam a respeito dela. Pessoas que não sabem se posicionar e entender que, por exemplo, nós como cristãos, não importa o que as pessoas nos dizem, importa o que Deus nos diz. Importa o que Deus nos direciona. Nós como cristãos devemos nos posicionar, nos preocupando. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Por exemplo, muitos cristãos têm essa questão de pensar assim, e você vê isso muito na internet, publicações assim, Deus está mais próximo da prostituta do que aquele que se diz ser crente e não faz isso e isso. Não, Deus age para os dois da mesma forma, porque os dois precisam se converter, tanto a prostituta quanto aquele que se diz ser crente. Só que a gente começa a trazer essas lamúrias para dentro da gente e se colocar na posição de um incrédulo, de uma pessoa que não está ouvindo a palavra de Deus. Se colocar no lugar de uma pessoa que não lê a Bíblia, que não se importa com o que Deus diz, como que Deus direciona a sua vida. O que importa é mais a opinião dos outros, o que importa é mais o que diz a sociedade. Não, irmãos, nós temos um livro que para nós é sagrado e ele é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas se eu e você, nós nos colocamos nisso, nós nos posicionamos nisso, a gente se põe no julgo desigual. Porque a gente precisa entender. Porque não é porque está todo mundo, Maria vai com as outras, eu vou também junto. Não, nós somos cristãos. Você tem sua indignação, você tem sua perplexidade diante dos fatos, diante de acontecimentos, diante de coisas, seja na sua família, seja na sua lida, no seu trabalho, no dia a dia. Mas em todas essas situações, a gente se posiciona como cristão. A gente não olha para o outro cristão para poder se posicionar. A gente olha para a Bíblia. Muitas das vezes, o outro que se diz ser cristão não é exemplo de cristão, irmãos. Pelo amor do Espírito Santo. A gente precisa entender. A gente precisa entender que não é porque o outro se posiciona dizendo assim, eu sou cristão, mas eu estou fazendo isso. Tá, mas e a Bíblia diz o quê? A Bíblia está dizendo errado, que aquele irmão ali está errado. Então não se associe com ele. Porque não é porque está na igreja que é de Deus. Não é porque traz a Bíblia, não é porque lê a Bíblia que é de Deus. Porque o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que é pelos frutos que a gente conhece o quê?
A gente conhece o que, irmãos? A árvore. Irmãos, por exemplo, se tratando de amizade, nós somos chamados a fazer as nossas amizades em reais. Amizades reais mesmo, sermos reais com os nossos amigos, em profundidade de amor, né? Espalhar o amor de Cristo para as pessoas, né? Mas nós também somos chamados a não concordar com o pecado. Nós podemos, isso não significa que você vai sair daqui e falar, vou me afastar do fulano. Não, não é isso. É você entender que você tem seu papel como cristão na vida daquele seu amigo, na vida daquela sua amiga. É você entender que como cristão você tem seu papel lá onde você trabalha, lá na sua sessão, lá no seu próprio negócio. Você entender que como cristão você está lá e não se pondo em julgo desigual. Porque, mas pastor, quem olhar para mim vai pensar que eu sou melhor que eles. Não, irmãos. Quem olhar para você vai ver Cristo, porque você não vai estar sendo por você, você vai estar sendo por Cristo. Por Cristo. E Cristo vai estar sendo representado na minha vida e na sua vida. Irmãos, no julgo desigual não há comunhão. No julgo desigual a gente sempre entra perdendo. A gente sempre entra o quê? Porque o que está no julgo desigual, aquele que está na maldade, aquele que está nas trevas, ele não vai pensar nas atitudes. Ele vai falar e não vai pensar no que falou. Ele vai escrever e não vai pensar no que escreveu. Ele vai agir e não vai pensar no que agiu. Ele vai postar e não vai pensar no que postou. Ele vai se posicionar no meio da roda das pessoas e não vai nem querer saber o que ele está falando. Mas o cristão não. O cristão não. O cristão ele deve doutrinar suas palavras. O cristão ele deve doutrinar o como faz, se vai escandalizar, se vai magoar alguém de lá, se há alguém fraco do outro lado que não vai entender sua posição, porque você é cristão. Porque você é um pequeno Cristo. E o jugo desigual está aí. O jugo desigual está aí para nos demonstrar que não há comunhão. Não há o que, irmãos? Comunhão. Vamos continuar. Aí ele diz, ou ainda no versículo 14, ou que comunhão pode ter a luz com o que, irmãos? Com as trevas. Que comunhão pode haver com a luz, com as trevas? Irmãos, tem pessoas que está caracteristicamente sendo usada pelo diabo no que faz, no que age. Então, que comunhão eu posso ter com pessoas a esse respeito? Eu devo respeitá-los, bom dia, boa tarde, tratá-los bem, mas eu não posso ter comum. Porque, por exemplo, eu estou indo matar fulano, vamos comigo? Não, você não vai, porque você não tem comunhão com isso. Você não tem comunhão com as trevas. Então, é o posicionamento, irmãos, o posicionamento como cristãos. Às vezes o jugo desigual, irmãos, ele está dentro da igreja, o jugo desigual. Às vezes você pensa que o jugo desigual está lá fora, mas não, o jugo desigual ele está dentro da igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Deus quer conosco comunhão. Deus quer conosco o quê? O que Deus quer conosco, irmãos? Deus quer conosco comunhão. Ele quer habitar em nós. Nós acabamos de ler nos versículos 16 que diz: habitarei com eles e entre eles serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Não toquem coisas impuras. E Deus fala então, eu vou habitar neles. Irmãos, pare para pensar. O Emanuel esteve entre nós. O Emanuel esteve quem? Deus conosco. Jesus Cristo quer dizer o Deus conosco, andando lado a lado conosco. Ele foi e disse, rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo, a saber, o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Agora não é mais o Deus Emanuel, o Deus que anda no nosso lado. Agora é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Agora ele não anda mais do seu lado, agora ele habita em você, ele está em você, ele se move em você. O Espírito Santo está em você. Agora não existe mais santuário que Deus habite. Deus não habita aqui dentro, ele habita aí dentro, e aí dentro de você ele habita. Aí dentro ele habita. Ele se move em nós. Ele se move em nós, até com gemidos. Lembra a música? Ele está em você, o Espírito, até com gemidos. E às vezes ele se geme dentro de você, não fala isso. Às vezes ele geme dentro de você, não age assim, não faça isso, não diga isso, não se posicione assim. Há ódio no que você está falando, há ódio nesse posicionamento, há ódio na sua atitude. Eu estou aqui, porque agora ele não anda do nosso lado, agora ele habita em nós. Agora ele é Deus conosco. Agora ele é Deus em nós.
Ele habita em nós. Por isso que ele diz, eu preciso ir. Quando os discípulos perguntou, não, mestre, fica conosco. Ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E aí foi, em Pentecoste, o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Então você é cheio, você tem o Espírito Santo. Ele quer habitar em nós. Mas aí, por exemplo, tem pessoas que dizem, ele quer conosco comunhão. Mas aí tem gente que está em jugo desigual, tem gente que fala, Deus, eu só dou minha perna para o Senhor. A minha perna não dou meu corpo todo, não. É aquele que pensa assim, não, para que me batizar? Não está na hora. Não, eu ainda tenho uma religião A, eu ainda tenho uma religião B. Ainda a pessoa não entendeu que Jesus Cristo não é religião, que Jesus Cristo não é placa de igreja, mas a pessoa fica meio, porque se eu me batizar, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Aí a pessoa nunca vive uma vida com Deus de fato e do que, irmãos? De verdade. Então isso é julgo o quê? Desigual. Deus quer habitar em você, Deus quer andar com você, Deus quer fazer morada na sua vida. Mas você fica ali, não é a hora, não dá para fazer isso, não dá para deixar de fazer aquilo, agora não é o momento. Você fica remediando sua vida com Deus. Em julgo em julgo desigual. Nós somos um em Cristo, irmãos. Nós somos um o quê? Em Cristo. Nós somos um em Cristo. Aí muitas das vezes o julgo desigual está assim, mas se eu me batizar, eu vou ter que parar de fazer isso, e se eu cair em pecado, e se eu pecar de novo? Irmãos, quem te sustenta? Quando você é um cristão, eu entendo uma coisa, quando você é um cristão verdadeiro, e Deus, abra bem os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir o que eu vou te dizer. Se há comunhão com Deus, se você é um cristão verdadeiro, se você está se entregando a Deus, você se batizou, você tem comunhão com Deus, você está aqui diante da mesa de Cristo, entenda, quem te sustenta é Deus, Ele é a rocha. Ele diz, eu sou a rocha, então é Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. É Ele quem fala com você, é Ele quem ministra na sua vida, é Ele, não é você. Você não tem capacidade de sustentar a sua salvação. A gente não tem capacidade de sustentar, a gente peca toda hora. Mas é a graça de Cristo que nos sustenta. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele nos sustenta. Então, eu não devo ficar pensando, eu não faço isso porque senão eu vou fazer aquilo. Eu não aceito fazer assim para Deus, porque vai que eu peque, vai que eu erre. Aceita, diga, Senhor, eis-me aqui. É Ele que vai te sustentar. É Ele quem vai te dar força. É Ele é a rocha, irmãos. Ele é a rocha. Cristo é a nossa rocha. Você não tem capacidade de sustentar a sua salvação. É Ele quem nos dá. Aleluia. Outra vez que a gente se coloca, vamos, versículo 15. Que harmonia há? Que harmonia o que, irmãos? Há entre Cristo e Belial. Belial quer dizer Satanás. Belial quer dizer demônio. Então, ou seja, que harmonia há entre Deus e o diabo? Você vê alguma harmonia entre Deus e o diabo? Você vê aqui na Bíblia Deus dizendo assim, vamos adorar o diabo. Você vê? Vamos dizer ao diabo, glória ao diabo. Não, Deus diz que o lugar dele já está preparado, lago de fogo e enxofre. Já está preparado. Então que comunhão eu tenho com as trevas, com as coisas de Satanás? Irmãos, há também, que harmonia há entre Cristo e Belial, e que há de comum entre o crente e o descrente. Mas primeiro vamos tratar filho de Belial. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando isso aqui também num contexto onde estava falsos profetas dentro da igreja de Corinto. Existia falsos profetas dentro da igreja de Corinto. E o povo estava indo seguindo muito esse povo, sabe? Seguindo os falsos profetas, deixando de crer na ressurreição de Cristo, deixando de crer no evangelho e indo seguindo os falsos o quê? Profeta. Aí o apóstolo Paulo fala, que associação há entre Cristo e as trevas, entre Satanás, Belial? Aí, irmãos, aqui eu quero te dizer, o apóstolo Paulo ele estava alertando, gente, há falsos crentes no nosso meio, que estão agindo como falso o quê? Profeta. E aqui eu quero alertar, irmãos, às vezes nós podemos estar agindo em julgo desigual também, dentro das igrejas, quando nós alimentamos os falsos profetas. Ouça bem o que eu vou te dizer. Se você sabe, se você está vendo que estão mercandeando a palavra de Deus, não liga a sua televisão para assistir.
Se você sabe que aquilo que você está assistindo, vai vir uma propagandinha para fazer uma corrente disso, para te mandar um envelope, para você pagar alguma coisa, para receber alguma coisa de Deus, não apoia isso não. Não entra nessas lives, desculpe o peso da palavra, gente, nessas lives, olha, medíocres que existe aí, desses falsos profetas pedindo dinheiro, dizendo que vai revelar. Não vai nesses lugares, porque você está sendo conivente, eu estou sendo conivente. É jugo desigual, irmão. Você sabe da verdade, você sabe que Deus não precisa de um centavo seu para te abençoar, você sabe que é Ele quem te dá, Ele é dono do ouro e da prata. Eu era cego, agora eu vejo. Quando eu não aceitei isso dentro de uma instituição, a primeira coisa foi falar, a porta da casa, a porta da rua é serventia da casa. Eu falei, amém, é por ela mesmo que eu vou. Porque, entenda, o Evangelho é Cristo, Ele quem prospera você. Você não precisa dar para você ser curado alguma coisa. Seja dizimista fiel, seja ofertante fiel, porque é isso que mantém isso aqui aberto. É um lugar que a gente se reúne para orar. É a palavra de Deus sendo pregada. Eu não posso chegar para o proprietário e falar assim, ó, senhor Lavo, não dá para pagar aluguel hoje, então receba o aluguel pela fé. Não. Mas entenda, Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Então não seja conivente. Ah, mas eu gosto do pregador A, mas eu gosto da pregadora B. Cuidado. Se está lá mercandeando a palavra, não liga a sua televisão. Se está lá mercandeando a palavra, não usa a sua internet para isso. Porque você sabe, irmãos, nós não podemos nos colocar também em julgo desigual com o falso profeta. Ah, mas ele fala bonitinho. Mas, irmãos, tem igreja aí que é puro comércio, irmão. É só teatro de igreja. Aí você está falando, pastor, o senhor está falando mal? Eu não estou falando mal, estou falando contra falsos. E a Bíblia me ensina a pregar contra o falso profeta, me desculpe. Ah, mas fala bonito. Ah, mas a igreja é grande. Ah, mas vai bastante gente. Irmãos, não se iluda com isso. Ah, mas é pequena a igreja, eu gosto. Não importa o que seja. Está pregando o Evangelho? Amém. Não está? Não liga a sua televisão. Não cai nessa onda de pix para isso, pix para aquilo. Por favor. Ah, eu vi lá, é uma campanha tão isso, eu vou fazer. Não se iluda. Vai a Cristo, vai a Cristo. Jó disse assim, se eu soubesse aonde é o tribunal de Deus, eu levaria diante dele todas as minhas causas. Então leva diante de Deus todas as suas causas. Tem culto de oração aqui toda quinta-feira. Não precisa ficar pagando para Deus te abençoar. Ah, eu vou subir no monte. Ah, eu vou fazer aquilo por você. Não, vai até Deus você. Creia, irmão. Creia que Deus habita em você. Deus habita em você. E às vezes a gente sustenta isso dentro das igrejas. Às vezes a gente sustenta isso dentro das igrejas. Às vezes a gente é conivente. Às vezes tem um falso profeta lá e quem está sustentando é a gente. Enquanto existir, irmãos, enquanto existir falsos crentes, vai existir os falsos profetas. Então, muitas das vezes a gente pode estar se colocando em julgo do quê? E julgo desigual também nesta situação. Glória a Deus. Às vezes dentro do quê? Dentro das igrejas. Irmãos, se existe falso crente dentro da igreja, não vai existir falso profeta? Vamos continuar. Versículo então 16, versículo ainda 15, desculpe. Que há de comum entre o crente e o quê? E o descrente. Irmãos, aqui nós precisamos entender também, há julgo desigual, sentimentalmente falando. Você como cristão, você como cristã, entenda, o seu casamento é para a glória de quem? De Deus. Entenda que eu vou casar um dia, não case com um descrente. Não case com uma descrente. Ah, mas gosta de Deus. Ah, mas não proíbe eu ir na igreja. Ah, mas não caia nessa ilusão. Ah, mas pastor, fulano de tal fez e deu certo. Hoje a pessoa é um cristão, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Se você me mostrar eu te mostro 3 que deram errado. Se você me mostrar eu te mostro 3 que deram errado. Irmãos, entenda, exceção não faz regra. No mundo se diz que exceção não faz o quê? Uma regra. Entenda, para prestar atenção.
Quando a gente está assistindo um jogo de futebol e algum torcedor corre e entra no gramado e vai correndo para abraçar o jogador, o segurança vai lá e fica olhando? Não, ele vai lá e tira o quê? Aquele torcedor. Isso significa que todo mundo pode correr e fazer a mesma coisa? Ou então ele correu lá, ele abraçou o jogador deu um abraço nele, deu a camisa, autografou, fez tudo. A partir daquele dia, então, vai acontecer isso com todos os torcedores? Uma regra faz a exceção? Então, entenda, como é que eu posso dizer? Um evento que aconteceu e Deus, por meio da sua graça, abençoou, não muda a doutrina bíblica. Entenda? Então, ou seja, mas deu certo com fulano, deu certo com ciclano, mas a Bíblia diz que não. Mas Deus abençoou, glória a Deus que Deus abençoou. Ah, pastor, mas quando eu casei eu era incrédulo, hoje eu entendo. Glória a Deus que Deus está dando graça. Mas se você for entrar sentimentalmente em qualquer relacionamento com um descrente, já entre sabendo que é um jugo o quê? Você pode sofrer. Irmãos, eu quero aqui contar algo e depois eu encerro. Uma certa vez, conversando com uma jovem, ela dizendo, pastor, conheci fulano é uma bênção, nossa, ele respeita os pais, ele é uma maravilha, nossa, olha, eu sou muito feliz, eu estou conhecendo, vou casar. Eu falei, não casa. Não, mas olha, vai se converter, vai não sei o quê. Não casa. Não, mas eu creio que não sei o quê. Amém. Casou. Ele deixou ela com 3 filhos e ainda assim, durante todo o tempo de 3 anos casado, ele batia nela. Aí ele disse para ela em uma das brigas, eu só ia para a igreja para conquistar você. Jugo desigual, irmãos, existe. Porque quem não é cristão de verdade não vai te amar, não vai te respeitar. Quem não vê a palavra de Deus como palavra de Deus. Cuidado com o jugo desigual, para que você lá na frente não sofra. Mas pastor, eu casei agora. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, se o descrente consiste em estar com você, você santifica o descrente, mas é com aqueles que já estão o quê? Casados. Ele diz, não separe. Mas se você vai em um relacionamento, a palavra de Deus diz, não, para no meio do caminho e analisa. Porque às vezes, irmãos, a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Lembra Sara? Sara foi querer dar uma ajudinha para Deus. Sara pegou e falou assim, Abraão, deita com a minha serva, Abraão. Deita com ela, porque eu sou estéril, não posso te dar um filho, já estou velha, não posso te dar um filho. Aí, o que aconteceu? Hoje você vê lá em Israel, os muçulmanos contra quem? Contra Israel. Você viu os problemas que deu na vida de Abraão, no casamento dele, porque Sara queria dar uma ajudinha para Deus. Mas Deus já tinha prometido o que para Sara? Um filho. Então, Deus pode te dar um homem de Deus, Deus pode te dar uma mulher de Deus, confia em Deus. Não queira atrair, mas é bonzinho, que nem tem aquela história que um pastor conta. Pastor, ele é bonzinho demais. Diz que um pastor conta uma história que chegou uma irmã e falou assim, pastor, se eu conheci uma pessoa que é uma bênção, pastor, ele é bom demais. Olha, ele é abençoado, é próspero, vai me dar uma vida feliz. Mas pastor, ele só tem um problema, ele bate na mãe dele. É uma pessoa o quê? Boa, mas bate na mãe. Eu falei, vai bater em você também. Então, o jugo desigual também nos nossos relacionamentos pessoais. Nós precisamos nos colocar nisso, entender, porque não vai dar certo, irmãos, não é? Mas glória a Deus, isso acontece, eu acredito que acontece. Pessoas que se casam, crente que se casa com incrédulo e lá na frente a pessoa se converte, glória a Deus, mas uma exceção não muda uma doutrina. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus já nos aconselhando antes. Não faça, tome cuidado, analise, respeita, porque vai chegar lá na frente, irmãos. Por exemplo, também sociedade, vou dar um exemplo, sociedade. Que sociedade há entre um cristão e alguém que é macumbeiro, por exemplo? Você quer que o pastor vá lá, você fala assim, não, a empresa agora vai ser dizimista, Aí o outro fala, não, peraí, eu vou ajudar o meu terreiro. Ou então, eu vou trazer o pastor para orar aqui. Então também aceito que eu vou trazer o pai de santo aqui. Não há comunhão. Não há comunhão. Então, irmãos, precisamos nos alertar quanto a isso. Glória a Deus. Não se ponha em jogo desigual. Continuamos. Que acordo há entre o templo de Deus e o quê? E os ídolos. Ou seja,
você é de Deus, você é templo, você é habitação de Deus. E o que a gente tem a ver com a idolatria? Você é a habitação de Deus. O que eu vou me colocar em julgo desigual com as idolatrias deste mundo? Não, Ele habita conosco. E aqui, para encerrar, o apóstolo Paulo, ele cita o que diz lá em Êxodo, no Antigo Testamento. Ele diz assim: pois somos santuários de quem? Do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o quê? O Deus deles. E eles serão o quê? O meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o quê? O Senhor. Glória a Deus. Então ele diz, porque, irmãos, nós precisamos entender, é uma boa pessoa, tem caráter, mas, irmãos, se tem gente na igreja que parece ser crente, mas não é, imagina lá fora. Imagina lá fora. Olha os Dom Juans aí, os golpes aí que está tendo. Liga lá na televisão e vê lá os golpes do Tinder, os golpes disso, daquilo. Todo mundo aparece ser uma coisa, mas quando vai ver, se até então aqueles que se dizem ser crente parece ser uma coisa mais o quê? Mas não é. Glória a Deus. Quem entendeu em nome de Jesus? Pastor, diante disso, o que eu tomo atitude? Seja cristão. Não se ponha em julgo o quê? O julgo igual é a última foto, amor, por favor, dos dois animais, o mesmo comum. O julgo igual é esse aí, o julgo igual. São dois animais da mesma o quê? Espécie. Porque, irmãos, cristão com cristão ainda tem umas no casamento, eu sou cristão, minha esposa é também, às vezes o negócio fica brabo. Eu tenho uma opinião, às vezes ela tem outra, e a gente, imagine um incrédulo com uma pessoa cristã. É difícil, é ou não é? Quem entendeu? Então não se coloque em julgo desigual. E não, outra coisa também, por favor, em nome de Jesus, entenda. Não saia maltratando ninguém, não saia desfazendo dos outros. Cristo nos ensina a nos relacionarmos com pessoas em amor. Em o que, irmãos? Mas não compactuarmos do pecado daquelas pessoas. Não despreze ninguém, não maltrate ninguém. Você entendeu o que é julgo desigual. Glória a Deus. Entende? Então, porque se for assim, você vai falar, vou virar um monge agora, vou para o monastério, vou vender tudo que eu tenho, vou sumir no meio do mato, não quero contato com o ser humano, porque o ser humano é tudo podre. Não, peraí, não é isso. Julgo desigual é você se associar com aquilo que não agrada a quem? Que aquela pessoa pratica. Glória a Deus, sendo incrédula ou se dizendo ser o quê? Cristão. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Pode ficar sentado mesmo. Em nome do Senhor Jesus, curve sua cabeça.